Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço que os irmãos que ainda não se colocaram de pé, se coloquem de pé, vamos estar iniciando o nosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por nós podermos desfrutar da Sua presença, Jesus. Obrigado por se fazer presente aqui entre nós, Senhor. Aleluia, nós queremos te receber da melhor forma, Pai. Aleluia, nós queremos que não estamos aqui em vão, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui, ó Pai, para adorar paredes, não estamos aqui para adorar o homem, não estamos aqui, Pai, buscando glória para si. Não, Pai, nós estamos buscando a tua face, buscando, aleluia, entendimento de quem tu és, buscando, Pai, conhecimento. Aleluia, porque você é a verdade, nós queremos, ansiamos pela verdade, nós queremos receber as tuas palavras, nós queremos o fluir do teu Espírito, nós queremos, Pai, palavras de entendimento, Pai, palavras que sejam resposta para nós, porque você é a resposta da nossa vida, você é a razão da nossa vida. Nós queremos conhecer pelo que nós vivemos, Pai. Nós queremos conhecer aquele que morreu por nós, queremos conhecer mais daquele que teve um amor que não há outro igual. Nós queremos, Pai, crescer em Ti, queremos ser verdadeiramente Teus filhos, sermos cristãos, sermos verdadeiros adoradores, Pai. E é isso que você veio buscar nessa noite, verdadeiros adoradores. Então que nessa noite, Pai, nosso coração seja quebrantado diante da Sua presença, diante dessa unção que está liberada, Pai, diante do Teu Espírito que habita em nós, que nós venhamos nos derramar, que nós venhamos deixar Ele fluir em nós nessa noite, porque essa é a Tua vontade. Aleluia, faça a Tua vontade, que venha sobre a terra o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, o Seu nome glorificado nesse lugar, Senhor. Aleluia, engrandeça Ele com o seu coração. Aleluia, Senhor, Tu és grande. Tu és grande, Pai. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer
sua vontade, queridos, nessa noite. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vou perguntar de novo. Vocês estão bem? Amém. Já foi perguntado no início, né? Aleluia. Nós precisamos estar bem, independente da situação. Amém? Independente da circunstância, nós precisamos estar bem. Aleluia. E mais uma vez, né, hoje é culto de posicionamento, com o tema posicionamento. E eu quero falar sobre fé. Aleluia. Sabe, amados, nós precisamos ter uma fé bem posicionada na palavra. Aleluia. Porque existem vários tipos de fé. A fé do sentimento, né? A fé do coração, a fé do tipo de Deus. E por aí vai. Então, amados, eu quero falar nessa noite sobre a fé posicionada, uma fé bem posicionada na palavra. E eu quero começar lendo com vocês Hebreus, capítulo 11. O texto mais falado, eu acho, de toda a Bíblia. O texto mais decorado. Amém? Aleluia. Vocês acharam? Aleluia. Está escrito assim, igreja. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém. Sabe, amados, foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Uma fé bem posicionada na palavra, ela dá um bom testemunho. Amém? Amém. Aleluia. Porque, amados, os antigos receberam um bom testemunho de sua fé. Por que Moisés, Abraão, Noé, Enoque, Raabe, né, a galeria da fé lá todinha, que eu não vou citar aqui, eles deram um bom testemunho da sua fé? Porque eles estavam bem posicionados naquilo que Deus tinha falado com cada um deles. Amém. Eles estavam convictos do que Deus tinha falado. Eles tinham a certeza no seu coração do que Deus tinha falado. E por isso eles se posicionaram em cada palavra que foram dadas a cada um deles. E por isso até hoje nós ministramos sobre cada um deles o bom testemunho que eles deram. Amém. Sabe, até hoje, nas nossas ministrações, nas ministrações de muitos pregadores, eles sempre vão falar de algum deles. Porque eles deram um bom testemunho de fé. Amém. Porque, amados, eles se agarraram a uma palavra, eles se posicionaram naquilo que Deus tinha falado e eles tiveram uma ação correspondente àquilo. Amém. Sabe, igreja, é muito fácil e é muito simples eu dizer, eu tenho fé. Verdade. Certo que a Bíblia diz que Deus ele deu a cada um de nós uma medida de fé. Uma medida para mim, uma medida para você, a mesma quantidade para cada um de nós. Mas sabe que o que vai aumentar essa fé é a nossa ação correspondente àquilo que Deus falou comigo e àquilo que Deus falou com você. Então, amados, em Hebreus, se você for ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver Deus falando de vários homens que deram um bom testemunho de fé. Vai ver também Deus falando de Raabe, que foi uma mulher de fé, mas ela recebeu uma palavra e ela teve uma ação em cima daquilo que ela recebeu, e por isso ela deu um testemunho de fé. Amém? Amém. Aleluia. Então, amados, eles deram esse bom testemunho porque eles tiveram um posicionamento de fé. No versículo 6 vai dizer o seguinte:
versículo 6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, amados, uma pessoa bem posicionada em fé, ela sempre obtém bons resultados. Amém. Porque a Bíblia ela não é mentirosa, a palavra de Deus não mudou. Amém. Continua a mesma. E no versículo 6 ele diz que ele é recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, amados, sempre vai ter uma recompensa para aqueles que creem naquilo que Deus falou. Sempre vai ter uma recompensa para aqueles que agem em cima daquela palavra que Deus já falou. Sempre vai ter uma recompensa. Não é errado eu pensar nessa recompensa, porque Ele disse que vai ter uma recompensa para aqueles que o buscam. Aleluias. Para aqueles que agradam a Deus com a sua fé. Para aqueles que agradam a Deus com aquela fé que Ele depositou em você, que Ele colocou no seu coração. Amém. Sempre vai ter uma recompensa, igreja. Pense nisso. Quando você pensa em ganhar algo, você se anima, você se esforça para aquilo acontecer, né? Com a palavra de Deus não é diferente, né? Não pode, né? Lembrei do nome. Sempre eu vou me esforçar para eu receber aquilo que me prometeram. Sempre eu vou estar falando: ei, fulano, quando é? Ei, ciclano, você não esqueceu não? Eu vou sempre estar lembrando a pessoa. Por quê? Porque ela me prometeu algo. Sabe, amados, e Deus, Ele nos prometeu algo. Mas Ele deseja que eu e você desenvolva essa fé que Ele depositou em mim e em você. Amém. Verdade. Sabe, Ele deseja que eu e você se posicione nessa fé que Ele depositou em nós. E se posicionar, amado, naquilo que Ele depositou em nós é ter uma ação correspondente àquilo. Aleluia. Deus falou, eu vou fazer. Porque não adianta só Deus falar e eu ficar esperando. Não adianta, sempre tem que ter uma ação minha para receber aquilo que Deus falou comigo. Sempre tem que ter, amados, uma ação minha para acontecer aquilo que Deus falou comigo. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. E talvez você diga: e como vem essa fé? Em Romanos diz, né? Como vem a fé? Amém. Aleluia. Como vem a fé? Se posicionando na palavra. Verdade. Na verdade, a fé já está aí, mas ela vai aumentar quando eu me posiciono na palavra. Então, Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Aleluia. Nós estamos ouvindo a palavra de Cristo? O que é que nós estamos ouvindo em todos os cultos? Ou até mesmo na nossa casa, quando a gente coloca uma ministração, quando a gente coloca um louvor, que o louvor é a palavra, né? Tem louvores que não dá. Mas tem louvores, amados, que você vai escutar ele e ele está falando totalmente a palavra, aquilo que a palavra diz. E quando você coloca uma ministração na sua casa, você vai estar ouvindo totalmente aquilo que a palavra diz. Depende do pregador também, né? Aleluia. Então, amados, a fé, ela vem por ouvir. E se eu estiver ouvindo a palavra, se eu estiver posicionada nesse ouvir a palavra, eu vou ter uma ação correspondente a ela.
Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E eu vou ter bons resultados com isso, amados. Então é necessário uma posição minha de fé para que eu tenha bons resultados. É necessário que eu me posicione bem na palavra para que eu tenha bons resultados. Senão, amados, a minha vida vai ser de fracasso em fracasso e eu fico perguntando para Deus o que é que está acontecendo, Senhor. E talvez Ele esteja lá respondendo um posicionamento na palavra. Uma ação correspondente àquilo que eu já lhe dei. Talvez é só isso, irmãos, que esteja faltando. E a gente está lá se perguntando ou perguntando para o Senhor, o que está acontecendo comigo? Né? Que eu não prospero, que eu só... aquela enfermidade não cura, não vai embora. O que é que está acontecendo comigo, Senhor? O Senhor está me castigando por quê? Né? E o Senhor deve estar dizendo, só falta um posicionamento, Senhor. Na palavra, uma ação correspondente à fé que eu já depositei em você. Aleluia. Então, amados, nós devemos tomar cuidado para nós não sermos enganados com essa fé superficial. Sabe? Com essa fé do sentimento. Eu creio. Em que, amados, a gente está crendo? No que a gente está crendo? A Bíblia diz em Coríntios, criei, por isso falei. O que é que a gente está falando? No que você está crendo e no que você está falando. Sabe, se eu creio para algo, se eu creio para alcançar algo, se eu creio, eu almejo algo para aquilo, e se eu creio naquilo, eu vou começar a falar. É verdade. Eu vou começar a falar aquilo. Mas se eu não falo, amados, é porque eu não creio. Eu tenho só uma esperança que aquilo um dia pode acontecer. Sabe, fé é totalmente diferente de esperança. A Bíblia diz que Abraão, ele teve que crer contra a esperança. Por quê? Porque Deus tinha falado para ele que ele ia ser pai de multidões. Sabe, mas ele podia ter jogado aquilo lá para frente. E ter dito, deve ser algo que vai acontecer lá na frente, bem lá na frente. Mas a Bíblia diz que ele precisou crer contra aquela esperança, porque a esperança é algo que joga lá para frente. E fé é algo de agora, de hoje, de imediato. Aleluia, é verdade. Fé, amados, é para já. Fé, aquilo que Deus falou para você é para já, é para acontecer agora. Aquilo que Deus falou com você e você joga lá para frente, você não está tendo fé, você está tendo uma esperança que aquilo que Ele falou pode acontecer. Mas a fé, amados, quando Deus fala algo, a fé ela tem uma ação correspondente e vai acontecer agora. Amém. E vai acontecer já. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia. Então fé é de imediato. Sabe aquele negócio que a gente costuma dizer, aquela palavra, certo? Que está na Bíblia, viu? Mas a gente tem que entender os contextos das coisas. Né? Há tempo para tudo. Há tempo para morrer, para nascer, para chorar, para parar de chorar, né? Para plantar, para arrancar. No tempo que Deus vai acontecer. Ei, Deus já falou. Se Ele falou, já era para mim e você ter agido naquilo que Ele falou. Porque quando Ele fala, amados, é para já. Quando Ele fala, é para agora. Quando Ele fala, é para hoje. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero ler Marcos, um exemplo bem... que a gente costuma citar muito aqui na igreja. Hoje eu vou ler só versículos que a gente conhece. Não vou ler nada difícil hoje. Só versículo que a gente está acostumado.
Versículo 25. Nós já estamos acostumados demais com essa história, né? Da mulher do fluxo de sangue. Mas vamos ver o que a fé dela fez? A gente também já sabe o que a fé dela fez. Mas vamos ler. Versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, ela só piorava. O versículo 27. Quando viu falar de Jesus, quando ela ouviu falar da palavra Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. 28. Porque ela pensava, em outras traduções tá, porque ela dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluia. Veja, amados, quando ela ouviu falar de Jesus, ou seja, quando ela ouviu falar da palavra, porque Jesus era a própria palavra. Ainda é. Até hoje. Não mudou. Então, quando ela ouviu falar da palavra, ela se agarrou naquilo. Quando ela ouviu falar que Jesus ia passando, amados, ela se agarrou naquilo. E ela teve uma ação correspondente. O que foi que ela fez? Ela saiu do lugar que ela estava, que era proibido sair, e foi até Jesus. E ela dizia consigo mesma: se eu tão somente só tocar no manto dele, eu serei curada. Amados, a fé, ela fala. E a fé, ela precisa de uma ação minha e sua, para que as coisas aconteçam. Não ia adiantar nada só aquela mulher ficar no canto dela falando. Como que ela ia tocar em Jesus se ela não se levantasse da onde ela estava e fosse até ele, onde ele ia passando? Como que ela ia conseguir ser curada se ela só ficasse falando? Tem que ter uma ação correspondente. É a mesma coisa que a gente ouviu de um livro de um dos maiores ministros, do Kenneth Hagin, que ele disse que enquanto estava naquela cama e estava só falando, amados, o Espírito Santo ministrou sobre ele e disse: a pessoa curada não fica deitada até essa hora. Ainda que a enfermidade estivesse ali, mostrando para ele: você não está curado. Mas a fé, o Espírito Santo ministrou sobre ele e disse: uma pessoa curada não fica deitada até uma hora dessa. Uma pessoa curada, amada, ela se levanta da cama cedo. Ela começa a fazer seus afazeres. Ela começa a ir para o seu trabalho. Ela começa a se arrumar, a fazer as suas coisas. Ela começa a organizar a sua casa. Ela começa a fazer o que tem que ser feito no seu dia a dia. Por quê? Porque ela é curada. Amém, Jesus. Então, se eu fico lá, queridos, na minha cama, curtindo a enfermidade, dizendo eu sou curada, eu estou sendo mentirosa. Eu não estou sendo curada. Eu não estou tendo uma fé correspondente àquilo. Ainda que o meu corpo esteja enfraquecido, ainda que a dor esteja lá, ainda que esteja tudo lá, mas eu começo a confessar e eu começo a ter uma ação correspondente àquilo, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. E veja que aquela mulher, ela foi curada imediatamente. Assim que ela tocou, ela foi curada. Então, irmãos, a fé não é para daqui a 2 horas, para daqui a 2 dias, para daqui a 1 mês. Ela passou 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. E cada dia ela piorava mais. Sabe, queridos? E quando ela decidiu se levantar, ter uma ação correspondente àquilo que ela estava ouvindo, que Jesus ia passar, que a palavra estava passando, ela se levantou e ela foi curada.
O segredo é, queridos, independente da situação, nós precisamos ter uma ação correspondente àquilo que nós cremos, àquilo que nós falamos, àquilo que nós declaramos. Nós precisamos ter uma ação correspondente. Amém? Amém? Aleluia. Outro exemplo maravilhoso que foi o do centurião, né? Amém. O centurião estava com seu servo lá doente, à beira da morte. E quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passando naquele lugar, ele mandou os seus servos ir até Jesus e dizer para Jesus vir curar o seu outro servo que estava enfermo. E quando Jesus foi ao encontro, ele mandou mais servos para dizer a Jesus que não precisava Jesus ir até a casa dele, porque ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa, mas bastava uma palavra. Aleluia. E ele se apegava naquela palavra e o servo dele seria curado. Sabe, amados, o que é que essa palavra está fazendo comigo e com você? O que é que essa palavra está fazendo comigo e com você? A Bíblia diz, o Senhor, Ele diz que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. A Ângela outro dia ensinou isso aqui para as crianças, né? Elas plantaram uma sementinha de mostarda e ver aquela plantinha crescendo, que simbolizava a fé. Teve até desespero de crianças porque as plantinhas se desfizeram antes da hora. Aconteceram um acidente com as plantinhas. Então, amados, Jesus ele disse, ainda que você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você disser a este monte, aleluia, atira-se e lança-se no mar, sem duvidar no seu coração, assim será feito. Sabe, ele não estava questionando o tamanho da fé, mas a ação, o posicionamento, uma ação correspondente. Nós precisamos nos posicionar em fé, igreja. Amém. Aleluia. No versículo 3, lá de Lucas 7, o centurião, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ele ouviu a palavra. E ele queria cura para o seu servo. E o que foi que ele fez? Ele ficou em casa? Não. Ainda que ele ficou em casa, ele mandou alguém, né? Sim. Porque ele se sentia tão impuro de se encontrar com Jesus, que ele mandou o seu servo. Mas ele teve uma ação. Ele se posicionou na palavra, ele teve uma ação, ele foi atrás de quem poderia fazer. E a cura chegou, e Jesus disse assim, ó, no versículo 9. Jesus, ele admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Nós precisamos nos posicionar em fé, igreja. Amém. Aleluia. E fé, amados, não se trata só de cura, não. Os versículos que eu citei aqui foi falando de cura, né? Mas fé não se trata só de cura. Fé, ela não se trata só de, eu estou doente, eu vou exercer fé para eu ser curado. Não se trata só disso. Verdade. Aleluia. Você lembra da viúva que alimentou o profeta? Amém. Aquilo ali foi uma ação correspondente à fé. Ela não tinha nada, irmão, na sua casa. Ela estava caçando uns gravetinhos para fazer um bolinho, para comer com seu filhinho e depois se preparar para morrer. Era tudo que ela tinha. Um pouquinho de farinha para fazer um bolinho, para comer com seu filho, e depois a gente vai se preparar para morrer. Mas aí o profeta chegou. E o profeta disse para ela, faça o bolo, mas traga primeiro para mim, depois você come. Sabe, amados, eu acredito que se fosse
ia xingar esse profeta todinho. Né? Dizer, você está doido, eu vou dar a única coisa que eu tenho para você e vou morrer de fome com meu filho. Mas ela teve uma ação correspondente à fé. E ela alimentou o profeta. E ela também foi suprida. E durante aquele período todo de seca, amados, ela não passou fome. Sabe que nesse período de pandemia, onde muitas pessoas achavam que iam passar muita necessidade, realmente, muita pessoa passou. Porque a fé delas estava focada naquilo, né? Nossa, eu vou passar necessidade, nossa, vai faltar isso, nossa, vai faltar aquilo. Então, a fé, ela fala. Então, se você está crendo que vai faltar, mas vai faltar. Você está agindo para faltar. Mas sabe que nessa pandemia, as meninas, principalmente a Ana, ela dizia, mãe, eu nunca vi chegar tanta coisa na nossa casa igual chegou agora. Foi bem no início isso. E continua chegando, irmãos. Amém. Continua chegando. Amém. E não é só por causa de uma pandemia que as coisas não vão faltar para você. É todo o tempo da sua vida. Tem um texto em Mateus que fala que Jesus, Deus, ele cuida das aves do céu. Por que não vai cuidar dos filhos? E as aves nem é filho? É verdade. Por que não vai cuidar de mim, de você? Amado, se eu e você estiver posicionado numa fé firme na palavra, ele vai cuidar. Amém. Porque ele não muda, e se ele disse que ia cuidar, ele vai cuidar. É verdade. Então nós temos que nos apegar a isso. Sabe que tem uma coisa que eu não tenho preocupação? É em falta. Eu não me preocupo se vai faltar, eu não me preocupo se vai ter, eu não me preocupo com isso. Porque eu digo, Senhor, Lazaro está comendo. Eu sou tua filha, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso calçar. Eu não fico me descabelando, mas, ai meu Deus, o que eu vou comer? Ai meu Deus, será que vai ter o dinheiro do talão? Ai, será que vai ter o dinheiro do aluguel? Amados, fé, ela não fica pensando se será, se vai ter, será que vai acontecer? Fé é agora. Fé é para hoje, fé é para esse momento. Se você estiver enfermo, nós vamos orar e você vai ser curado. Amém. É assim, Jesus. Fé é isso, irmãos. Ah, me disseram que eu tenho um dom de cura, mas e aí? Você já orou para alguém se curar? Ou você vai ficar só com aquela frase que você tem um dom de cura? Ah, mas eu fui chamado para ser profeta. Mas e aí? Você foi estudar a Bíblia, foi, se esmerar naquilo para você profetizar a palavra, ou você vai ficar na sua mente só com aquela palavra que alguém disse para você que você era um profeta? Fé, ela vai atrás. Aleluia. Fé, ela vai atrás. Por muito tempo o pastor dizia para mim, você precisa ensinar na igreja, você tem um chamado para ensinar, você precisa ensinar, você precisa dar estudo, você precisa fazer isso. E eu dizia não. Por quê? Porque eu não queria estudar. Preguiça. Mas quando eu comecei, amados, a fazer aquilo, a ter uma ação sobre aquilo, eu estudo. Aleluia. Eu trago a palavra. Por quê? Porque eu decidi ter uma ação. Glória. Ah, mas eu sou um evangelista. Mas e aí? Você está tendo uma ação correspondente ao seu chamado de evangelista? Ou você está só esperando as multidões? Não vai chegar. É verdade. Sabe, os maiores evangelistas, Reinhard Bonk, não sei nem falar o nome bom, T.L. Osborne, eles tiveram uma ação correspondente. Eu acredito. Jânio César se inspirou no T.L. Osborne aí, ó, tá aí, ó. Brasileiro, glória a Deus por isso. Ei, mas não é diferente comigo e com você. Aleluia. Nós só precisamos ter uma ação correspondente, um posicionamento naquilo que já foi falado para mim e para você. Eu já recebi, amados, uma palavra dizendo que eu ia escrever livro. E aí, se eu não tiver uma ação para começar a escrever esse livro,
vai sair? Nunca! Aí eu vou culpar Deus por isso? De jeito nenhum. A culpa não é dele, é minha. E aí? A gente precisa se posicionar na palavra que Deus está falando conosco todos os dias. Senão nada vai acontecer, a mesmice vai continuar, os cultos vai ficar enjoados, porque você não vê nada acontecer, sabe? Mas não é culpa de Deus, é culpa nossa e não estamos nos posicionando da forma correta. Aquela viúva que ia perder os 2 filhos para os credores, amados, o que foi que ela fez? Ela foi atrás de um profeta. Ei, meu marido trabalhava para você. Estou querendo levar, meu marido morreu. E ele trabalhava para você, ajudava aqui no serviço pastoral dos profetas, na casa dos profetas, no serviço dos profetas. Meu marido lhe ajudava aqui e ele deixou muita dívida. E agora estão querendo levar meus 2 filhos. E agora, o que é que eu vou fazer? E o que foi que o profeta disse a ela? O que é que tu tem em casa? Ela disse nada. Mas de repente ela lembrou, tem só um pouquinho de azeite lá no botija. Ele disse, pois vá para casa, peça as vasilhas emprestadas a toda a sua vizinhança, quantas vasilhas você puder ajuntar, fecha a porta e vá derramando o azeite em cada vasilha. Mas isso é uma loucura, né? Para nós hoje, assim, se alguém disser isso para nós. Talvez não seja porque a gente sabe que está escrito na Bíblia, né? Sabe o que aconteceu. Mas se vier um profeta com um negócio estranho desse para a gente, será que a gente vai acreditar mesmo? Será que a gente vai agir correspondente àquilo que ele está falando? Ou será que a gente vai deixar os credores levar tudo que a gente tem? Então, amados, toda fé, a minha fé, a sua fé, para ter bons resultados, precisa ter uma ação correspondente minha e sua. Amém. Um posicionamento na palavra. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Amados, a fé de Deus, ela gera uma fala. E o que ela fala acontece. É verdade. Aleluia. Quando Jesus passou, o pastor falou isso aqui, quando Jesus passou pela figueira, a figueira estava lá toda bonitinha, né? Certo que a gente vai pesquisar e a gente vê que a figueira ela fica bonita antes do escuro. Né? Na estação, uma estação antes ela fica toda verdinha e quando os frutos vêm. Então Jesus ia passando e ela estava toda verdinha, toda enganosa. E Jesus disse o quê para aquela figueira? Nunca mais haja fruto de ti. Se ele disse nunca mais é porque antes ela já teve. Já tinha dado fruto. E no dia seguinte, quando eles voltaram, os discípulos, mestre, a figueira que você amaldiçoou morreu desde a raiz. Sabe o que ele queria comer? Não tinha fruto. Estava com fome. Então ele disse, nunca mais haja fruto de ti. Eu me enganei com você. Você estava toda verde aí. Achei que tinha um fruto aí para mim comer. Então morra. Ei, está na hora da gente dizer, morra doença, morra miséria. Aleluia. Morra, desde a raiz, seque. Está na hora da gente falar essas coisas, irmão. Mas a fala só vai sair se a gente crer que vai acontecer. Aleluia. Ele disse, se não duvidar em seu coração, mas fazer aquilo. Como que é? Se não duvidar em seu coração, será feito aquilo que você falou. Aleluia. A fé é do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus, ela não tem dúvida, ela age. Aleluia. A fé do tipo de Deus, ela não tem dúvida assim, será que se eu orar por esse cara que está enfermo, ele vai ser curado? Já não vai mais. Porque a gente já colocou a dúvida na frente da fé. É verdade, só sabe se tentar. Você nunca vai saber se uma pessoa vai ser curada por você, amado, se você não orar por ela. E tem que orar com convicção que vai acontecer. Tem que orar com convicção, crendo que vai acontecer. Aleluia. Crendo que se fará. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Aleluia.
até ler Tiago. Estamos terminando, Tiago. Aleluia. A fé, meus amados, ela é fundamentada numa palavra que não muda. Fé é convicção, fé é certeza. Tiago capítulo 1. Fé não é fingimento. Eu tenho fé. E não faço nada com aquilo. Eu estou fingindo que tenho fé. Aleluia. Então, fé não é fingimento, irmãos. Ainda que se levanta a circunstância que for, mas você tem uma palavra e está firme nela, isso é fé. Amém. Porque nenhuma palavra contrária vai fazer você sair da sua posição. Então, isso é fé. Mas se qualquer situaçãozinha que acontecer, eu não posso. Tem que dar uma oferta na igreja, não tenho dinheiro. Isso não é fé. Isso não é fé, irmãos. Fé tem uma ação. Aleluia. Fé tem uma ação. E todo aquele que crê no Senhor, ele é galardoado. Amém. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 22 fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Quando eu digo que tenho fé, mas eu não tenho uma ação correspondente, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo, irmãos. É verdade. Aleluia. A fé, ela tem uma ação. Lembre disso. A fé, ela sempre tem uma ação correspondente. Amém. A fé sempre vai requerer de mim e de você uma posição. Aleluia. Um posicionamento. Não é só o fato de dizer eu tenho fé, mas tem que existir um posicionamento naquilo. Amém. Tem que existir um posicionamento. Tem que existir uma ação correspondente. Aquele povo deram um bom testemunho, igreja, porque eles tiveram uma ação correspondente à palavra que tinham recebido do Senhor. Se eu não estiver uma ação correspondente às palavras que eu já tenho ouvido do Senhor, eu não vou dar um bom testemunho. Porque as pessoas vão olhar para mim e não vão ver um testemunho. Vão ver uma mulher que diz que tem fé. Mas as pessoas não veem nada acontecer através dela. Aleluia. Então, amados, confissão de fé não produz resultado sem ação. Só eu confessar e não ter uma ação, eu não vou produzir resultado. Tem um monte de livro ali na livraria, falando sobre fé, coisa maravilhosa. Né? Vamos estudar mais aí, gente, sobre fé, em nome de Jesus. Falei igual a André Valadão agora, gente. Vamos estudar mais, irmãos. Amém, Jesus. Tudo que Satanás quer, sabe o que é? E eu e você se enganam. É verdade. Não chegue ao conhecimento da palavra. E não usufrua daquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia. É isso que Ele quer. E ainda levar eu e você para o inferno. Porque uma pessoa, amados, que diz que tem fé, mas não tem uma ação correspondente, qualquer ventinho que soprar vai ser igual aquela casa construída sobre a areia. Ela vai desanimar, ela vai espernear, ela vai chorar, ela não vai saber o que fazer. Sabe, quando a situação está bem assim, lá em casa, você sabe o que eu faço? Eu pego um somzinho, boto um louvor bem alto, canto bem alto, e eu digo, escute, Satanás, estrondar seus ouvidos agora. E a Ana ainda me acompanha. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não vou ficar olhando para a situação e vou ficar, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer aquilo? Ai meu Deus. Amados, o fazer não é comigo. O fazer é com Deus. Aleluia. O que eu tenho que fazer é só crer, confessar e agir em cima daquilo que eu estou falando. Ter uma posição de fé. Amém? Amém. Amém, Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático.
sobre o rema, muitos já sabem sobre o rema, né? Eu vou resumir bem rápido aqui. Eu vou falar de novo sobre o rema. Quando a gente foi fazer o rema, o que é o rema? Uma escola bíblica, mas para você conhecer a palavra melhor. 2 anos de curso só. Só 2 anos. Qual o valor dessa escola? Mas os 2 anos davam mais de uns 5 mil reais, né, Dani? Essa faixa aí. Por aí. Aí você olha para mim e diz, pastora, como foi que você pagou? Não sei. Eu só exerci fé e estava lá, segunda, quarta e sexta. E como foi que foi pago? Deus pagou. Levantou alguém lá e pagou para mim, para o pastor. 2 anos de rema. Mas de 5 mil, uma coisinha aí. 2 anos, irmãos. Dava mais que isso, né? Que eram os 2. E isso dava 10. Irmãos. Aí você convida a pessoa para ir comigo, irmão, vamos lá nessa escola poderosa que mudou a nossa vida. Quanto que é? Tanto? Não sei. Isso é fé? Não. Não sei se eu vou conseguir pagar as mensalidades todo mês de R$260. Isso é fé? Não. Fé é você dizer é quanto? Tanto. Vou. Não sei como é que vai acontecer não, mas eu vou. A diretora chegava para nós e dizia, vocês vão fazer o remo? E a gente não tinha R$1 furado. R$1 já é pouco, e furado ainda não faz nada, né? A gente não tinha R$1 furado, amados, e a gente estava lá, na aula demonstrativa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na aula demonstrativa. E a diretora chegava nos intervalos e dizia, vocês vão fazer a escola, vocês vão fazer o remo? E a gente estava lá, vamos, mas não tinha R$1. E um dia antes, amados, de se encerrar as aulas demonstrativas e você começar a pagar, eu estava bem lá lavando minhas vasilhas e dizia, olha, Senhor, o negócio é o seguinte, não foi eu que fui atrás do rema não, viu? O Senhor mandou alguém aqui me apresentar o rema, então eu vou fazer essa escola. A gente vai fazer essa escola. E quando a diretora chegou e disse, vocês vão fazer o rema? A gente, vamos. No último dia, vamos. Aí no intervalo ela chamou o pastor, ei, eu quero conversar com o senhor. Ela conhecia a gente? Não, irmão. Ela só estava vendo a gente lá como visitante. Todas as aulas. Nunca tinha visto aquela mulher, a não ser nos dias de aula lá. E ela chegou para a gente e disse, alguém ofertou as matrículas de vocês. Mas por quê? Porque a gente estava declarando e a gente estava tendo uma ação correspondente. Qual era a ação? De estar lá. Nas aulas demonstrativas que são gratuitas, a gente estava lá. Então a gente teve uma declaração de fé e a gente teve uma ação de fé de estar lá. Sabe, amados, quando a gente se posiciona na palavra, as coisas acontecem. Amém. As coisas acontecem. E a mesma forma foi com o João Vitor, terminou o ano passado, né? Chegava o dia das mensalidades, mãe, aí eu falei, vai chegar. Vai chegar. Chegava o dia da mensalidade, mãe, aí, vai chegar. Ainda que não tivesse, eu dizia, vai chegar. E a gente sempre recebia a mensagem. Aldinei, abençoaram a mensalidade de João Vitor esse mês. Eu dizia, glória a Deus, aleluia. Era assim, irmão, que funciona. Mais recente agora. Por que eu estou falando coisa da gente, irmão? Porque eu estou pregando, né? Então eu tenho que pregar testemunho, né? Todos sabem aqui que o pastor abriu mão, né? Da oficina. Ele trabalhava de segunda a sábado, às vezes no domingo ainda atendia um cliente, né? Mas que não podia na semana. Sempre tinha um que, de vez em nunca, queria um serviço no domingo, né? Mas ele abriu mão. Por quê? Por causa de um projeto. A livraria da igreja. Por que ele abriu mão? Porque a gente precisa abrir o cômodo para a livraria. Porque vai ser pequeno dentro da igreja. Aleluia. Sabe, mas... E como que a gente fez as primeiras compras dessa
desses livros? Com o dinheiro da oficina. A primeira compra dos livros. Foi com a primeira prestação da oficina. Por quê? Porque ele dizia com ele: esse dinheiro vai ser para a livraria. Esse dinheiro vai ser para a livraria. Esse dinheiro vai ser investido na livraria. E a gente investiu, amados. Talvez você diga, mas tem tão pouquinho. Essa semana chega mais. Amém. Amém. Semana que vem pode chegar mais. Amém. Depois a gente está lá no cômodo, pode expandir. Hoje eu recebi mensagens no WhatsApp da igreja, alguém querendo produtos que a gente ainda não tem. Eu falei, calma que vai chegar. Vai chegar, já chega, eu te aviso, eu te mando mensagem. É assim que funciona, mas você ficar olhando para o teto sem fazer nada, vai funcionar alguma coisa? Não. E você questionar, vai acontecer também? Não. Sabe, irmãos, Deus ele nos libertou da miséria, É verdade. da enfermidade e da morte. Eu não tenho por que dizer, eu não tenho. É verdade. Nossa, mas meu dinheiro está contado, mas você tem. É verdade. Nossa, mas meu dinheiro só dá para fazer isso, mas você tem. Aquela viúva só tinha um pouquinho de farinha, mas ela tinha, e ela deu para o profeta. Aleluia. Ela tinha, mas nós precisamos nos posicionar em fé para ver as coisas acontecer. Glória a Deus. Sabe, mas fé ela não retrocede, ela avança. Amém. Se não está avançando, se as suas orações não estão sendo respondidas, comece a se posicionar em fé. Aleluia. Porque fé, ela avança. Glória a Deus. Fé, ela avança, ela cresce. Ela não retrocede, ela não olha para trás. Ela não fica preocupada se tem, se não tem. Fé, amados, é para frente. É verdade. Nós só precisamos nos posicionar nessa palavra. Posicione, irmãos, naquilo que Deus já tem falado com você. Amém, Jesus. Se posicione naquilo que Deus já falou com você. Se posicione nas palavras que você tem ouvido neste lugar. Se posicione nas palavras que você tem ouvido dos ministros. Se posicione, porque só vai acontecer se eu e você nos posicionar em fé. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, coloque as coisas do reino como prioridade. Porque senão nunca vai acontecer. Aleluia. Com prioridade. E deixa aí. Entrega o resto para o Senhor. Amém. O resto que eu digo é assim, irmão, né? O resto, né? Não, entenda. As ansiosidades. Isso. Entrega para o Senhor. Quando eu digo resto, não é você trazer o resto do dízimo, o resto da oferta, não. O resto da primícia, não. Traga o melhor para o Senhor. Como churrasco, soubesse como churrasco. Aleluia! Sabe, irmão, nunca diga que você não tem. Sabe, um comprador, ele vai comprar de você aquilo que você disse que tem, né? É verdade. Se eu disser para a Ângela, maneira aí, né, nas ofertas das crianças, porque eu estou sem dinheiro. O que vai acontecer? Eu vou ficar o resto da vida sem dinheiro. Irmãos, a gente tem que entender o que é fé. Amém. Aleluia. Fé não é um sentimento. Fé não é algo para amanhã. Fé é algo para agora. Amém. Isso é fé, amados. Fé é você dizer, amanhã eu vou quebrar essas paredes. E vai chegar o material. Isso é fé. Sabe, enquanto o pastor vivia trabalhando ali, não conseguia mexer em nada na igreja, nada chegava. De repente não tinha material para o reboco e ele disse, eu vou fazer aqui alguma coisa. Falei, já chega. De repente o moço da obra chegou e disse, tem mais um metro de areia ali que eu quero ofertar para a igreja. E tem umas britas também, manda buscar. E os meninos passaram a tarde inteira debaixo de chuva carregando. Sabe, irmãos, isso é fé. Agora eu fico sem fazer nada e quero que as coisas cheguem. Não vai chegar nunca. É verdade. Fé fala. Sinta o gelo aí do ar-condicionado.
Aumenta aí a velocidade. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então seja praticante da palavra, irmãos, e não apenas ouvinte. É verdade. Não seja só aquele que escuta, não. Né? Mas seja praticante daquilo que você ouve. Amém. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos correr a carreira com velocidade. Mas isso exige um posicionamento meu e seu. Senão a gente vai passar o resto da vida parado no mesmo lugar. Amém? Amém. Aleluia. Então veja, amados, veja isso em nome de Jesus. Nós precisamos entender o que é fé e agir à altura da palavra. Amém. Nós precisamos entender o que é fé e agir à altura da palavra. Aleluia. Tem um livro ali, ó, Fé e Confissão. Compra ele. Come ele. Degusta ele. Sabe, como se você estivesse comendo um churrasco, um prato de lasanha, bem deliciosa. Degusta ele, amados. Aleluia. Tem outro livro que fala sobre os perigos da fé superficial. Os perigos da fé superficial. Cuidado com esse perigo, igreja. Sabe aquela fé superficial? Eu tenho fé, mas eu posso e não posso. Posso e não posso. Isso é uma fé superficial. Uma fé superficial. Eu digo que tenho fé, mas eu não tenho coragem de... Tome, meu irmão. Eu digo que tenho fé, mas eu não tenho coragem de fazer nada. Isso é uma fé superficial. Uma fé superficial. Aleluia. Amém? Aleluia. Vou ler o último versículo para nós orar. Lucas 5:17. Aleluia. Vou ler bem rapidinho aqui. Lucas 5:17. Certo dia, quando ele ensinava, Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura que eles fizeram no telhado, né? Então, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Olha que coisa mais linda. Aleluia. O cara não podia nem entrar na reunião porque estava numa maca. Foi preciso uns amigos ajudar ele, passar ele pelo telhado, porque ele estava numa maca. E de repente Jesus olha para ele e diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Ele estava doente por causa do quê? Pecado. Aleluia. E imediatamente ele se levantou na frente dele, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Mas cuidado, porque pecado também traz doença, viu? É verdade. Pecado também traz doença. Doença não é coisa de Deus. Não é Deus que está botando em ninguém, né? Como muitos dizem por aí. Eu estou assim porque Deus quer. Deus não quer isso para ninguém. Se ele quisesse isso, ele não tinha curado o homem. Ele tinha deixado o homem doente. É verdade. Se ele quisesse enfermidade para mim e para você, ele tinha deixado a mulher do fluxo de sangue morrer com hemorragia. Se ele quisesse miséria para mim e para você, ele não tinha dado testemunho daquelas viúvas. Ah, que deu as moedinhas. Só tinha 2 moedinhas. Valia quase nada.
Mas ela deu tudo que tinha. E ela foi suprida em toda a sua necessidade. Aleluia. Amém? Amém. Então, mas nós precisamos entender o que é fé. Sabe, hoje na hora que eu estava estudando, a Ângela sabe disso, porque eu sempre comento com ela, a Jane também. Eu tinha, viu? Vou dizer assim, eu tinha, porque fé diz assim, eu tinha. Amém. Quando a gente vem fazer exercício aqui, eu não posso fazer alguns exercícios, porque o meu pé, ele dói muito. É como se tivesse um osso furando assim para baixo, né? Então eu não posso fazer muito impacto, não podia, porque o meu pé, ele doía muito. Quando a gente ia para a praça caminhar, eu já via assim, ó, com o pé doendo. Quando eu sento numa cadeira dessa, sentava numa cadeira dessa, eu já levantava tipo assim, traz uma muleta aí para mim, porque doía muito embaixo do pé. Como é que fala o nome daquele osso que cresce? Esporão, né? Uns crescem assim do lado do pé, outros crescem para baixo assim. No meu caso estava assim, para baixo, como se tivesse um osso furando o meu calcanhar. E hoje na hora que eu estava estudando, isso começou a me incomodar, né? E eu comecei, peraí, que eu estou estudando sobre fé, e peraí que eu vou exercer essa fé agora. E eu estava lá estudando e eu comecei a dizer, osso, você fique normal, porque isso não é normal. Osso, você está furando meu pé e isso não é normal. Então você fique normal. Né? Tem pessoas que passam até por cirurgia para serrar o osso. Eu não vou passar por cirurgia, eu não vou ao médico, porque precisaria ir como é o nome, ortopedista, né? Eu não vou ao médico por causa disso, eu não vou passar por cirurgia e você vai voltar ao normal. E eu não vou sentir mais essa dor. E eu estava lá na minha mesinha do computador lá, com meus cadernos, minha Bíblia, e de vez em quando eu tinha que me levantar para ir na cozinha, terminar outros serviços, né, almoço, essas coisas. E eu ia e voltava. E nesse ia e voltava, mas eu sentia essa incomodação no pé. E eu, nesse ir e voltar, eu comecei a declarar a palavra. E nesse ir e voltar, a dor sumiu. Amém. E agora de tarde, a mesma coisa. Eu sentei na mesa e eu comecei a reler aquilo que eu estava estudando. E meu olho começou a pulsar. Sabe quando a pressão do seu olho sobe e o seu olho começa a pulsar? E aquela dor insuportável. E eu esfregava o olho e eu tirava o óculos e eu ficava agoniada com aquilo. E eu dizia, você também vai parar. Glória a Deus. Porque eu não preciso estar sentindo essa dor. Você também vai parar. Eu estou estudando sobre fé e eu estou exercendo fé agora comigo. Você vai parar. Sabe, irmãos, mas se eu ficar, eu não vou pregar hoje não, porque meu olho está pulsando. Eu não sei nem se eu aguento ir para a igreja, eu ficar olhando aquelas luzes claras, meu olho está doendo. Será que a dor tinha sumido? Não, irmãos. Mas eu disse, ela vai sair, o meu olho vai voltar ao normal, a pressão do olho vai voltar ao normal e eu não vou sentir dor. E saiu, irmãos. Amém, Jesus. Mas se eu ficar curtindo aquele negócio e dizer, ai, eu não consigo, ai, tá doendo demais, ai, tá isso, ai, tá aquilo, eu estou me conformando com aquilo e eu não estou tendo uma ação correspondente à fé que eu tenho que ter. Eu não estou me posicionando naquilo que eu falo. Porque para todo mundo eu falo que tem fé, mas na hora de agir a fé vai embora. Amém? Amém. Pense nisso, irmãos. Amém. Se posicione em fé. Amém, Jesus. Se posicione em fé. Glória a Deus. E você vai ver os resultados da sua fé. Amém? Amém, Jesus. Aqueles homens deram bons testemunhos da fé. E até hoje a gente fala sobre isso. E eu e você? Amém. Amém, Jesus. Qual o testemunho de fé que eu e você estamos dando ou a gente não está dando nenhum testemunho de fé? Pense sobre isso, irmãos. Não aceite qualquer coisa contrária daquilo que a palavra diz ao seu respeito. Não aceite, mas se posicione em fé e diga aquilo que é necessário dizer à circunstância. Aleluia.
Amém? Amém. Aleluia. Então comece a exercer aquilo que o Senhor já tem falado para você. Glória a Deus. Amém. Comece a ter uma fé correspondente àquilo que o Senhor já tem falado para você. Amém? Amém. Aleluia. Lembre-se que Deus ele nos libertou da miséria, da enfermidade e da morte. Viu como é poderoso? Então, é miséria? Tem mais não. Deus já tirou. Deus já levou. Foi em Jesus na cruz. É enfermidade? Tem também não. Já foi em Jesus na cruz. É a morte? Tem também não, porque o Espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em mim e em você. Então, não tem morte também não, irmão. A morte, tem gente aí morrendo prematuramente. Não é a hora ainda não. Então, a morte também não é Deus que está levando. Ai, Deus levou. Ele levou em Jesus. Então, Ele nos libertou da miséria, da enfermidade e da morte. Amém, Jesus. Então, não questione que você não pode, que você não tem, que você não vai trazer, que você não vai fazer isso. Ei, se Deus mandar você dar a única coisa que você tem, não dê. Porque tudo que Ele quer é aumentar. É verdade. Dê, irmãos. Deixa disponível, sensível, para ouvir o que o Senhor tem para dizer para você. O que o Senhor está pedindo de você. Se posicione em fé. Aleluia. Se posicione em fé. A gente tem que estar sensível. Se posicione em fé. E tenha coragem de dar quando Ele pedir. Ele só quer aumentar. Só aumentar. Só aumentar. Só multiplicar. É só isso que Ele quer. Só multiplicar aquilo que você já tem. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Tem alguém enfermo aqui? Não? Glória a Deus. Aleluia. Porque se tivesse, mas a gente ia orar. E quando você estiver doente, não fica em casa, não. Venha para a gente orar. Venha para a gente orar. Não fique curtindo a doença em casa, não. Chegue na igreja, seja ousado e diga, irmão, eu quero oração para cura. Amém. Senão, como é que os irmãos da cura vão se manifestar se os doentes não vêm orar, pedir oração de cura? Se você estiver enfermo, não fique em casa, não, irmão. Venha. Aqui é o hospital. Aqui é um ambiente de cura. Aqui é um ambiente, amado, de prosperidade. De você receber do Senhor. Pai, eu te dou graça em nome de Jesus. Aleluia. Por cada irmão. Pai, eu te dou graça, Pai. Porque eu creio, Pai, que meus irmãos vão estudar mais sobre fé. Vão entender mais sobre fé. Vão entender o que é fé. Pai, fé é o firme fundamento, Pai. É o fundamento de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma igreja posicionada em fé. Eu declaro uma igreja posicionada, Pai, com as suas ações correspondentes. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, porque já está tudo feito, já está tudo pronto, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por toda a provisão financeira chegando para esse ministério, porque já foi pago. Pai, obrigado pelos ar-condicionados, porque já foi pago. Pai, obrigado por cada material necessário, porque já foi pago. Pai, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, e eu declaro essa igreja avançando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pense nisso, irmão. Isso é sério. Amém. Isso é muito sério. Em nome de Jesus, pense nisso. Bota a sua fé aí para funcionar, para acelerar o negócio. Amém. Amém? Glória. Glória.